Oi, tudo bem com você? Hoje eu quero estar falando um pouquinho com você que você não está sozinho. Mas antes eu gostaria de te pedir que você desse o seu joinha, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal, ajude o canal a crescer. Vamos ver agora o que a palavra nos diz, que está lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 35 até o 37, diz assim: Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Veja-me bem. A palavra de Deus, ela nos ensina e que é muito bom a gente ter em nossa mente que não importa as circunstâncias a quais a gente esteja passando, não importa se estamos passando por problemas que aos nossos olhos os problemas não têm saída, não tem solução, não tem jeito, né? Às vezes, quando o problema é grande demais, a gente olha e diz assim: olha, não tem jeito. Esse problema eu não consigo resolver. E muitas vezes a gente pensa certo. E muitas vezes estamos certos em pensar que existem problemas na vida da gente que não cabe a nós resolver, que a gente não tem como resolvê-los. Às vezes, precisa-se de uma intervenção divina. O tão conhecido e falado milagres. Aqueles milagres que aconteceram na Bíblia, né? Que a Bíblia é recheada de milagres e que acontece também hoje. Os milagres não ficaram lá na época do Antigo Testamento, do Novo Testamento, na época de Jesus. Os milagres ainda acontecem nos dias de hoje. E muitas vezes em nossas vidas acontece justamente esse tipo de pensamento, que existem problemas na vida da gente, dificuldades, dores, angústias, medos, né, que a gente não consegue resolver. Tem uma lenda que conta sobre a história dos Cherokees, índios da América do Norte, que existe uma história que fala sobre a passagem do índio jovem para a idade adulta. Então, nessa tribo desses índios lá, Cherokees, o que acontece? Quando chega esse tempo, né, do índio passar da sua idade, da juventude para a idade adulta, o seu pai, né, prepara o seu filho e faz uma longa caminhada com ele até a floresta, nas montanhas. E lá ele leva o seu filho e coloca uma venda nos seus olhos e senta ele em uma pedra lá e diz: olha, você agora você vai ficar aqui sentado durante
toda a noite, durante toda a noite, e só poderá tirar as vendas dos seus olhos quando amanhecer o dia e o sol raiar. Mas durante toda a noite você ficará sentado com as vendas nos olhos e haja o que houver, você não pode tirar as vendas dos olhos. E essa sua experiência que você passar, você jamais pode contar também para os outros. Ela é uma experiência sua e você tem que viver sozinho. E assim o índio fica sentado com os olhos vendados durante toda uma noite. Agora, e fica lá. Agora vamos dar asa à nossa imaginação. Pensa aqui junto comigo com os meus botões. Uma noite, numa floresta, em uma montanha, passando frio, passando medo, com medo de ser atacado por animais, com medo de ser atacado até mesmo por índios, por pessoas, sei lá, os perigos que tem em uma floresta. Uma noite todinha, sentado naquela pedra, esperando o sol raiar. Quantos e quantos medos aquele índio passou. Quantas e quantas crises aquele índio passou. Quantos e quantos temores aquele índio passou. Para quê? Para conseguir entrar para a sua idade adulta e dizer que agora eu sou homem. Eu sou homem porque eu fiquei uma noite sentado numa pedra, numa floresta, onde eu poderia ser comido pelos bichos, onde eu poderia ser morto, onde eu poderia ser atacado. Mas eu me mantive firme, com coragem e sobrevivi. Essa é a lenda do índio Cherokee. E aí, quando é de manhã, passa a noite toda naquele vale de lágrimas, naquela cena, né? Sozinho. E aí, quando ao raiar do dia, ao amanhecer do dia, ao sair o sol, o índio tira a venda dos seus olhos. E aí ele passa da idade jovem para a idade adulta. Mas ele tem uma surpresa quando ele tira as vendas dos olhos. Ao tirar a sua venda dos olhos, aqueles índios que é colocado nessa prova, eles percebem de uma coisa maravilhosa. Eles percebem que durante toda aquela noite, eles não estavam sozinhos. O seu pai permaneceu com eles durante toda a prova, diante toda a noite, ali, perto deles, observando, cuidando, olhando, zelando e velando por eles. Que história maravilhosa que dá para a gente ter na nossa mente que o mesmo acontece com todos nós que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Nós aqui, neste mundo, estamos numa floresta, enfrentando os nossos problemas, os nossos medos, os perigos, onde qualquer hora a gente pode morrer, onde qualquer hora a gente pode acontecer o pior de nossas vidas. Mas o que a gente precisa ter em mente é que o nosso Deus, como aquele pai
daquele índio que estava perto dele, o nosso Deus continua perto de nós, cuidando, olhando e zelando por nós. E muitas vezes, a gente sabendo, hoje tendo a palavra, hoje a gente tem a palavra toda escrita. A gente sabe de Gênesis a Apocalipse, o que Deus fez na vida do seu povo, os milagres que Deus fez, o que Deus ainda vai fazer na nossa vida, as profecias que ainda vão se cumprir nas nossas vidas. Mas muitas vezes a gente teme e a gente acha que Deus não está perto, que Deus não está cuidando, que Deus não está conosco. Sabe por quê? Porque a nossa fé, ela é muito pequena. A gente perde muito a nossa fé. A gente quer muito ver, a gente quer pegar, a gente quer sentir. E Deus ele não age assim. Deus, ele não age assim. A gente precisa confiar nele completamente, como se a gente tivesse com as vendas dos olhos, e saber que ele está perto, que ele está junto, que ele está olhando, que ele está protegendo e que ele sabe o melhor para a gente. Ah, mas como Deus sabe que é o melhor? Como é que Deus tem o melhor para mim se eu estou com câncer? Como se Deus tem o melhor para mim se eu estou sem trabalho? Como se Deus tem o melhor para mim se eu estou com o meu filho doente? Como Deus tem o melhor para mim se a minha vida está pelo avesso? Como? Simples. Deus, ele tem o melhor para nós em todas as circunstâncias que ele colocar em nossa vida. Nós estamos numa floresta enfrentando os perigos, mas Deus já sabe o final. A nossa história já está toda contada. Nós já temos o nosso diário pronto. Nós só precisamos confiar em Deus. É difícil, Ângela? É difícil, sim. É difícil. É muito difícil a gente confiar no Deus, acreditar no Deus quando está tudo ruim. Quando a nossa vida está de perna pro ar. Mas é muito fácil a gente saber que o que se cumpriu na vida dos nossos antepassados, o que está na Bíblia, contado, escrito, serve também para mim hoje. Serve também para mim hoje. Eu só preciso me manter firme, me manter com fé. Aí a palavra diz que para a gente ter fé, a gente precisa o quê? Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir, ler, estudar, para nossa fé ser uma fé viva. Uma fé que creia nesse Deus maravilhoso que tudo pode fazer na nossa vida. Nós precisamos ter essa fé. Só através da fé é que a gente pode sermos vencedores em Cristo Jesus. Mesmo com problemas de saúde, com problemas de trabalho, com problemas de relacionamento, com problemas de emprego, com problemas de dinheiro, com problemas emocionais. Mesmo apesar de todos esses problemas, a gente saberá que Deus está junto de nós. A gente saberá que Deus, ele está cuidando de nós. Então, eu quero deixar hoje para vocês a frase dessa semana, para vocês estarem pensando, que diz assim, olha:
quando você entrega tudo nas mãos de Deus, acredite, tudo está seguro. Ele cuida, cura, restaura, provê, ampara e, sobretudo, ama você. Porque você é filho, porque você é filha dele. É de Cândida Moraes. De Cândida Moraes. Deus está conosco, independentemente do que a gente esteja passando, porque Deus, Ele é Pai. Ele é Pai. E qual é o pai que não ama o seu filho e não cuida dele quando ele está passando pelos piores momentos de sua vida? Pense nisso essa semana. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Coloque os seus problemas, as suas dores, o seu sofrimento nas mãos de Deus. Porque com certeza você sentirá a presença dele ao seu lado, dando a você a força necessária para que você possa vencer e para que você possa ser vitorioso. Em nome de Jesus. Amém? Fica na paz de Jesus e que Deus te abençoe. E até a próxima semana, se Ele quiser. Amém?